Vamos começando a chamada por Blumenau. Boa noite, Blumenau, bem. boa noite, sim, tudo tranquilo. Ok, obrigado. Lages agora. Alô, Lages, boa noite. Teste de áudio. Desejo um aceno, pelo menos, um alô. Região serrana de Santa Catarina. Alô, Lages. Acho que não estão me ouvindo lá, depois eu retorno. Vamos ver, Palhoça. Aí, obrigado, colegas. Teste de áudio, 13 Tilhas. Obrigado. Tubarão. Obrigado. E finalmente São Miguel do Oeste. Me ouvindo bem? Certo. Colega, na semana passada a gente teve um pequeno probleminha referente justamente ao áudio. Nós estamos procurando ajustar. Eu acho que hoje já está um pouco melhor, né? Qualquer coisa vocês avisem aí, por favor, ok? Estou vendo aqui todos os 6 polos, ouvindo bem também, acho que está bem tranquilo, tá ok? Bom, aos que não estiveram no polo presencial na semana passada, eu sou o professor Daniel Barcelos e nós estamos aqui com o módulo Organização e Funcionamento do SUS, do curso de Especialização em Gestão em Saúde, pelo IFSC, Universidade Aberta do Brasil. Eu falo diretamente do polo de Foz do Iguaçu, da UAB, essa instituição aqui que é parceira do IFSC já há muito tempo, onde já foram oferecidos outros cursos, do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde atualmente eu me encontro cedido pelo IFSC. Tá? Aos que não puderam comparecer na aula da semana passada, na aula presencial, espero que tenham acessado o nosso material disponibilizado lá na nossa plataforma virtual, onde nós trabalhamos a primeira unidade da nossa apostila e falamos sobre a introdução à organização e funcionamento do SUS, essa que é uma disciplina mais de fechamento, assim, complementando várias outras que fazem parte do nosso curso. Tá? Naquela ocasião, então, logo após a aula, nós já disponibilizamos uma atividade e com abertura já no dia 17 mesmo, com previsão de fechamento até dia 6 de novembro. Essa atividade, bastante simples, onde em cada polo deverão ser montados grupos diversos, tantos quantos forem necessários, com 5 estudantes. Eventualmente pode ser que por uma questão de fechamento não dê para fazer com 5 lá, algum grupo com 4, mas vamos procurar trabalhar dentro dessa lógica de 5 componentes. E também a gente entende que muitas vezes, devido ao tamanho da cidade, vocês não consigam ter mais do que um hospital. E por que eu trago aqui o hospital? Porque ele pode dar um bom exemplo sobre a organização e funcionamento do SUS, devido a essa característica do hospital, então dele funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Bem, ali na nossa atividade está pedindo que cada grupo faça uma descrição da estrutura e funcionamento de um hospital. Então, preferencialmente que em cada polo, esses grupos de 5 estudantes, possa então fazer uma visitação ao hospital, e aí eu já quero então dar algumas flexibilizações que eu vou detalhar melhor depois por escrito dentro da nossa plataforma, dentro do nosso ambiente virtual, esclarecimentos adicionais sobre uma flexibilização para a gente poder executar essa atividade. Uma dessas flexibilizações envolve o seguinte: poder fazer uma primeira parte, que são apenas 2 páginas digitadas e postadas no ambiente. Professor? Oi, professor.
Aqui é Palhoça, Carmeli. Nós estamos com um probleminha no áudio, ele falha. A imagem também está ruim e falha a sua fala. A gente não consegue acompanhar. Ok? Certo. Sim, eu tinha feito uma chamada antes, Palhoça, para ver fazer esse teste de áudio. Naquele momento estava legal, agora não está mais, tá? Oi, professor, deixa eu só ver com os demais polos, Blumenau, Três Itilhas, como está chegando para vocês? Estão com algum problema? Blumenau está ok, Tânia. Laje. Tubarão, como está, ok? Tubarão, ok. Beleza. Laje, São Miguel. São Miguel, ok, prof. Algum momento, quando o microfone está ligado, um pouquinho de microfonia, mas tirando isso, tranquilo. Obrigada. Três Itilhas, ok? Ok, professora. Pois é, então, o pessoal de Palhoça, dê uma verificada ali, porque deve ser algum probleminha ali com a internet, tá? Porque os demais polos estão ok. Então, deem uma verificada ali, qualquer coisa, conversem comigo pelo Skype. Obrigado, professora Tânia. Então, vão me avisando aí, por gentileza, se vai tendo algum problema de áudio, tá? Então, prosseguindo, pessoal, eu gostaria, então, de um rápido feedback por polo, referente ao vídeo que foi postado o link, sobre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que a partir desse vídeo que vocês devem ter assistido, nós vamos abrir aqui uma discussão sobre o modelo público e privado, que é o tema dessa nossa primeira parte. Só lembrando mais uma vez que, excepcionalmente, no dia de hoje, antes do intervalo e após o intervalo, ou seja, os dois momentos serão com a minha unidade curricular, porque na próxima semana eu tenho um compromisso e a professora Vanessa, então ela ficará com a unidade curricular dela durante os dois momentos, certo? Então, pela ordem alfabética, eu gostaria de ouvir, então, um breve relato, podem escolher aí entre vocês, quem é que poderia falar a respeito, então, das impressões que teve sobre o vídeo institucional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tá? Que é um modelo, então, de gestão, um hospital público, universitário, de grande porte, tem cerca de 45 anos de funcionamento, e ele serviu de base para a criação da empresa brasileira de serviços hospitalares, a chamada EBSCARE, tá? Então, fazendo uma rápida passada em cada polo, por favor, voluntariamente aí, pode ser um ou dois colegas, a falar sobre as suas impressões a respeito deste material que a gente postou lá, o link, no ambiente virtual. Tudo certo, pessoal? Vamos lá então, começando por favor pelo polo de Blumenau, alguém aí voluntário para fazer um rápido comentário. Ok, professora, a menina vai falar. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, assim, o vídeo mostrou, na realidade, foi uma apresentação do que é o hospital, né? Como o senhor já falou, ele já existe há muitos anos, é uma estrutura muito grande, assim, uma estrutura descomunal, e inclusive eles estão ampliando ainda, e serve também como instituição de ensino-aprendizagem, de diversos cursos de universidade, e pelo que a gente observou no vídeo, realmente é um hospital modelo, né? Que mais? Eles têm também a acreditação internacional, né? A certificação internacional, né? Que é o único do Brasil. Que acho que é o único do Brasil, né, professor? Não, tem vários outros. Não, tem vários outros. Ah, tá. Os primeiros. Praticamente isso. Obrigada, professor. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Vamos ao por gentileza. Impressões sobre
o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o vídeo institucional. Alô? Colegas em Lages estão me ouvindo? Olá. Opa, boa noite. Professor. Ok, e aí, colegas, o que vocês acharam dessa instituição? Olha, primeiro mundo, hein? A minha percepção desse tipo foi, eu sou de formação acadêmica e atuação profissional, sou educador físico, né? Profissional de educação física. E eu tive a oportunidade, na universidade eu me formei e ter contato com algumas tecnologias, né, na área da educação física, mas na área da saúde, eu trabalho no NASF, né? A gente tem pouca tecnologia no trabalho do NASF. Mas assim, a impressão que eu tive sobre o vídeo realmente é uma estrutura fantástica, né? Uma estrutura que envolve ensino, pesquisa, equipamentos assim de última geração, né? E uma interação, cuidado, e realmente a gente fica bastante contente que a gente sabe que existe isso, né? No Brasil, enfim, né? Em Porto Alegre, né? E é uma capital, é próxima, não é tão longe aqui do nosso município, né? E realmente a impressão, eu acho que foi a melhor possível. Era isso. Então, uma observação para você, colega, e para todos os demais aí dos polos, falando a respeito da área da educação física. Eu poderia falar sobre muitas atividades que são desenvolvidas lá, sobre muitas profissões, sobre muitos setores. Então, na medida do possível, a gente vai tentando esclarecer um pouquinho sobre isso. Mas já que foi levantada a questão aí da educação física, os profissionais de educação física têm uma atuação muito importante dentro dessa instituição, porque eles atuam tanto na área da saúde ocupacional, lembrando mais uma vez que no próprio hospital tem uma academia para os funcionários, não é uma terceirização, é uma estrutura própria do hospital. O hospital adquiriu os equipamentos, montou uma academia, então, sob a supervisão de professores de educação física, então isso na área de saúde ocupacional. E também na área terapêutica, junto aos pacientes do hospital, sendo também profissionais ligados à área da reabilitação. Tá? E também, um detalhe importante para quem quiser seguir os seus estudos aí para além da especialização e para o mestrado, doutorado, tá? Lá no Hospital de Clínicas, ou melhor, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem professor Daniel, só um momentinho, Tânia aqui de Florianópolis, desculpa interromper. Eu peço que quando estiverem falando, quando não estiverem falando, deixem o áudio desligado, porque senão dá interferência, está dando interferência do áudio de Lages, que fica ligado. Então, quando não estiverem falando, até mesmo o senhor ali em Foz, quando não estiver falando, deixe desligado, porque senão dá interferência nos demais polos. Ok? Combinado. Ok, obrigada. Ok. Então, prosseguindo, né, pessoal? Caso haja, assim, digamos, um interesse em prosseguir os estudos para a área de mestrado e doutorado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre os seus vários programas de mestrado e doutorado, um deles é na área de cardiologia. Então, vários egressos de mestrado e doutorado lá da URGS na área de cardiologia são educadores físicos. Então, está aí uma oportunidade interessante para a gente poder, enfim, investir em pesquisa, investir em ensino. Ok? Gostaria de ouvir a opinião do Polo de Três Itilhas, por favor, a respeito dessa instituição que presta serviços pelo SUS. Não briguem em Três Itilhas, tá? Apenas uma pessoa de cada vez. Estão tímidos?
Por favor, pessoal, quem poderia dar uma opinião aí sobre sim ou não? Colegas. Boa noite, professor. Meu nome é Patrícia, eu assumo que eu não assisti o seu vídeo, mas eu conheço o hospital, que durante a minha academia a gente foi fazer uma visita técnica lá. Assim, a estrutura que a ala nova do hospital, porque ele é muito antigo também, né, as partes antigas, a tecnologia que ele tem lá, nós não temos na nossa região aqui. O sistema eletrônico de prontuário, o técnico de enfermagem administra a medicação, ele sai no corredor, tem um layout com o computador, ele já lança, ele já evolui o paciente ali. Isso acarreta, assim, numa excelência no tratamento. Nós tivemos lá e durante, a gente conheceu vários setores, tanto na parte pessoal, eles têm um plano de carreira muito bom, pelo menos foi o que eles passaram para nós na época, que técnicos de enfermagem que foram se especializar e cursaram enfermagem, se graduaram, ganham muito mais do que nós aqui como enfermeiros, porque eles são valorizados lá. Os enfermeiros têm um salário ótimo. Se você faz uma graduação, uma especialização, você é valorizado pela instituição, você ganha uma bonificação para você estar aprendendo e repassando aquilo no cuidado diário do paciente. Eles têm um sistema de informação lá exemplar, que até na época que a gente não tinha, acho que aqui na região, prontuário eletrônico, e eles já estavam muito além do que a gente estava aqui. É um excelente hospital, é gigante, né? Para quem conhece e não conhece, tem a oportunidade de conhecer, que você sai de lá escolado, digamos assim. Ok, Patrícia, muito obrigado pela sua contribuição, aí representando o Polo de Três Itias. É verdade, pessoal, assim como a Patrícia falou, realmente o hospital ele tem um programa de visitação, né? E até eu gostaria de passar para vocês aqui uma expressão, talvez alguns já tenham ouvido falar, que se chama benchmarking. B-N-C-H-Marking. M-A-R-K-I-N-G. Benchmarking. E o que vem a ser o benchmarking? É um processo, não é marketing, é benchmarking. É um processo, então, de inspiração nos melhores modelos, tá? E o que é o melhor modelo, que é o referencial, ele é o benchmark, ou seja, ele é o marco. Não tem uma tradução para o português, assim como várias expressões da língua inglesa acabam não tendo tradução para o português, ou se tem tradução fica muito ruim. O próprio marketing, por exemplo, ele traduzido para o português, ele fica como mercadologia, mercadância, fica horrível. Tanto é que nós adotamos isso aí aqui no Brasil como marketing simplesmente e não traduzimos ele. Para benchmarking e benchmark é pior ainda, não tem realmente comparação. Alguns gostam de banalizar o benchmarking e dizer que é copiar. Não é copiar, é um processo de inspiração. Então, qual a importância, por exemplo, de visitas técnicas? Não é turismo, não é passeio, não é tirar foto, né? O benchmarking, na verdade, é um processo no qual você toma contato com uma determinada instituição, claro que você não vai querer visitar o que é ruim, o que não dá certo, ou o que é muito parecido com a sua realidade local. Você tem que ver aquilo que é bom. Porém, a gente tem que fazer uma observação, nem tudo que dá certo, nem tudo que funciona em outro lugar, pode ser que dê errado na sua região, no seu local, no seu espaço de trabalho. Mas não custa nada verificar, tentar e também estabelecer uma rede de contatos, que a gente chama de network. Hoje as redes sociais elas têm nos oportunizado bastante isso, então não somente para que você possa conhecer a instituição, mas principalmente ter contatos com pessoas. E isso pode ser muito útil. Amanhã ou depois você pode até estar trabalhando com essa pessoa, você pode retribuir a gentileza, então numa dada ocasião você abrir as portas da instituição que você está atuando para que venham visitantes de outros locais para conhecer. Então a gente sempre tem muito que aprender e muito que ensinar, né? A gente observa, coleta e tenta adaptar essas realidades. Então, quem tiver interesse,
entra, por favor, lá na página da instituição, muito fácil, põe no Google lá, mas o site é www.hcpa.ufrgs.edu.br, tá? Então você entra lá no site e aí tem um link que dá informações sobre a visita institucional. Então você pode organizar um grupo aí na sua cidade, na sua região, entrar em contato com a assessoria lá do hospital e fazer uma visitação. Claro que você precisa apontar quais os setores que vai precisar visitar e fazer uma breve justificativa do porquê. Como a instituição é muito grande, não é que eles queiram restringir o seu acesso. Eles querem organizar o seu acesso para que ela seja a mais produtiva possível e mais direcionada para o seu foco de interesse. Tá? Então, como é um hospital universitário, um hospital de ensino, estão muito acostumados a fazer esse processo e é um exemplo, então, de uma instituição onde o SUS pode e dá certo. Vamos, então, agora à opinião de algum colega do Polo de Tubarão, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Não vai me ver, né? Então, assisti o vídeo e confesso que fiquei bastante impressionada. E para mim, a grande mensagem que ficou é que é possível. É SUS, é público, né, mas é possível. Então, consegui entender que apesar da sua complexidade, né, é um hospital que é excelência. E imagino que a gestão, né, deva ser feita deve ser feita por profissionais. E imagino que também, de alguma forma, eles conseguiram, né, a tal da governança. Diante do contexto que a gente vive, né, quando tanto se fala em crise, diante de tantos cortes, a gente observa que o hospital ainda assim está em ampliação, continua conseguindo expandir as suas áreas físicas, enfim. Fiquei bastante impressionada. Muito obrigado, colega. Pessoal, não se esqueçam então que nós estamos trabalhando também aqui com a unidade 2, das páginas 37 a 79 do livro texto. Logo mais a gente vai ter uma atividadezinha aí para dar uma agitada em vocês, lembrando que é proibido dormir, tá? Então mantenham-se acordados, tomem café, passem água no rosto e perguntem coisas aqui ao professor. Vamos agora à opinião do Polo de São Miguel do Oeste, por favor. Professor, São Miguel do Oeste vai usar de sinceridade e o pessoal não conseguiu ver o filme, o vídeo. Tem algumas pessoas até que tiveram a oportunidade de experiência. Eu tive uma vizinha que há 18 anos atrás, hoje ela já completou 18 anos, fez cirurgia do coração, logo após o nascimento, saiu de São Miguel do Oeste, foi socorrida e atendida no hospital de Porto Alegre. E, enfim, com ótimo atendimento, com excelência, como todos os polos já citaram. Então, infelizmente, a nossa participação hoje é um pouquinho menor. Obrigada, prof. Ok, tranquilo. Gente, esse vídeo, então, essa é a última versão que tem. Ela é agora do ano de 2017, mas tem outras versões anteriores, 2014, 2011, 2009. Né? Então, eles vêm a cada período, vão atualizando essas informações para manter aí a sociedade bem informada sobre os avanços, sobre o crescimento dessa instituição e a liderança que ela exerce no cenário do SUS a nível nacional. Muito importante frisar isso aí. E também trazendo essa realidade para uma grande possibilidade de algo semelhante vir a acontecer dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do Hospital Universitário da UFSC, que tem o nome de um professor, nome meio comprido aí, agora não me lembro o nome do professor lá que
que é o do Hospital Universitário da UFSC em Florianópolis. Né? Professora Tânia, quando puder aí nos dar um alô, se o nome do Hospital Universitário, ok? Enquanto isso, colegas, visto então isso, é bem curtinho esse vídeo, ele tem 10 minutos só de duração, e aí então quem não viu, continua aí, hashtag fica a dica para assistir. Uma peculiaridade importantíssima desse hospital, e hoje o nosso tema é sobre administração pública em saúde, as diferenças entre o público e o privado e os diversos modelos. Tá? Esse modelo, pessoal, ele é talvez o único dentre os hospitais universitários do Ministério da Educação. Existem alguns poucos hospitais universitários do Ministério da Saúde, alguns poucos, ligados à área da cardiologia, da oncologia, e tem um complexo hospitalar lá no Rio Grande do Sul também, na cidade de Porto Alegre, que é o Grupo Hospitalar Conceição. Fora esses poucos hospitais aí do SUS, a maioria dos hospitais federais, eles são hospitais do Ministério da Educação. Existe uma outra rede de hospitais federais, que eu preciso falar para vocês aqui, para que todos saibam, que são os hospitais militares, hospitais da Marinha, hospitais do Exército e hospitais da Aeronáutica. Eles são todos hospitais federais, porém são hospitais das Forças Armadas, que eles estão disponíveis para o atendimento dos militares e de seus familiares e seus dependentes. Então, é uma rede hospitalar que não está disponível aí para o Sistema Único de Saúde, mas também são hospitais federais. É importante a gente ressaltar isso aí, ok? Está bem entendido, gente? Havendo qualquer dúvida, por favor, pergunte. Pois bem, essa instituição, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando ele nasceu então como uma instituição pública de direito privado. Então, algumas peculiaridades. Uma delas é a forma de ingresso. Sempre foi através de processo seletivo, o que se convencionou chamar de concurso. Então, na verdade, não tem a característica de ser um hospital que emprega, uma instituição que emprega pelo regime ou pelo estatuto. Então, não é pelo estatuto dos servidores públicos federais. Eu creio que aí, entre os diversos polos, tenham servidores públicos, servidores municipais, estaduais ou federais. Não é o caso dos quase 5.000 empregados do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lá, o sistema, então, é através de processo seletivo, mas que popularmente as pessoas chamam de concurso, mas não é concurso, é processo seletivo. E aí, então, uma vez aprovado, o ingresso, a admissão, vai passar pelo processo de período de experiência, que é de 90 dias, como qualquer outra instituição privada. Ok? Então, se não passar no período de experiência, não vai continuar na instituição. É raro, mas já aconteceu. Até, inclusive, num dos setores que eu administrei à época, teve uma pessoa que, infelizmente, não se adaptou e precisou ser desligada durante o período de experiência. Certo? Mas tem algumas prerrogativas aí que é de serviço público, então vai ter aí algumas semelhanças, algumas vantagens. Uma delas, então, é um plano de carreira, um plano de cargos e salários, muito sólido e que valoriza os resultados individuais, e às vezes isso é um ponto importante, viu, gente? Algumas pessoas acabam não dando muito de si em relação ao trabalho, porque às vezes vai olhar ali para o lado, olhar para o colega, está empurrando com a barriga, usando um termo bem popular, e aí o que vai estimular ele a trabalhar mais? Então existe uma combinação de 3 fatores. Atenção aí, colegas. Um deles é o desempenho individual, então uma coisa que depende somente de cada um, Então cada funcionário vai ser avaliado pela sua performance.
Uma outra perspectiva de avaliação setorial, ou seja, os resultados que o setor desempenhar. Então, daí já vem a importância do trabalho em grupo e vai somando, né, como se fosse uma poupança. Né? Então, é uma combinação de fatores. Começa com o desempenho individual, depois vai para o desempenho da equipe. E, por último, tem um conjunto de indicadores que vai refletir o desempenho institucional. Então, se a instituição como um todo atingir aqueles resultados, isso entra para aquela composição, isso vai resultar no quê, pessoal? Numa participação de resultados, num acréscimo, num bônus, num valor que a gente pode chamar então de 14º salário, tá? Ou com acréscimo mensal. Então tem que ver lá bem direitinho como é que é a política. Mas uma coisa é certa, gente, o desempenho ele é sempre levado em consideração sobre essas três perspectivas: individual, setorial e institucional, o que é muito bom, é muito positivo, tá? Além de vários outros benefícios que inclui o plano de saúde, que inclui academia, que inclui creche, que inclui incentivo à qualificação, então com bolsas para instituições privadas, para cursar especialização, para cursar graduação, para cursar mestrado, doutorado, né? Então é todo um incentivo à progressão na carreira, como a colega falou ali anteriormente. Isso vai somando pontos, e quanto mais qualificado for a pessoa, né, o funcionário, melhor reflete no seu salário, na sua progressão de carreira. Tá? Então são esses os pontos importantes. E um outro detalhe, que pode até chamar a atenção de vocês, é que essa instituição, que vocês já sabem que é pública, que é federal, que é atendida pelo SUS, ela atende uma pequena parcela de convênios, certo? De planos de saúde, de operadoras de saúde. Alguém já tinha ouvido falar nisso aí antes? Que um hospital totalmente público pode atender pelo sistema privado, pelas operadoras de saúde? Quem já ouviu falar disso? Pois bem, o que é feito com esse recurso, pessoal? Não é que sejam retirados leitos do SUS para passar para o privado. Inclusive, isso gerou uma ação do Ministério Público Federal, lá em 2008, 2009, que queria que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre eliminasse esses leitos de convênio, que eles também podem abrigar pacientes particulares, pacientes que vão pagar no cash, vão pagar em dinheiro pelo seu atendimento. Tá? Então, o Ministério Público Federal moveu uma ação, querendo então que o Hospital de Clínicas simplesmente deixasse de atender a essa pequena parcela de convênios de particulares e ter 100% do atendimento ao SUS. Então, foi feito um amplo movimento, a sociedade se mobilizou em prol da instituição e foi mantido, foi assegurado esse modelo de gestão. Um ato que ficou marcado foi o abraço ao Hospital de Clínicas. Então, quem tiver interesse nisso, entra lá no Google e digita lá abraço ao Hospital de Clínicas. Então, praticamente o quarteirão inteiro lá, todo em torno do hospital, com funcionários, com servidores, professores, estudantes, enfim, foi uma grande mobilização de um efetivo abraço pelo hospital. E foi confeccionado um banner equivalente a cerca de 13 andares do hospital, um banner gigantesco, que foi colocado então modelo 100% SUS, modelo de sucesso, enfim, que poderia ser replicado. Tá bom? Então agora, chega de falar um pouco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vamos para uma atividadezinha aí para vocês. Eu gostaria então que em todos os polos houvesse uma divisão igual, né, 2 grupos com o mesmo número de componentes, tá? E um grupo irá falar sobre o sistema privado, sobre uma instituição privada. Vamos falar sobre instituição, tá? Não vamos falar sobre operadoras de saúde. Então, falar sobre um hospital privado, sobre uma clínica privada, sobre um centro diagnóstico, sobre alguma coisa nesse sentido, tá? Sobre características de uma instituição privada de saúde.
características. Então, como que funciona, podem dar alguma opinião, enfim, tá? Sobre características. E o outro grupo, a outra metade da turma, vai falar então sobre o público, vai escolher uma instituição, vai falar sobre alguma instituição pública de saúde, ok? Então, lembrando aí para a turma do privado, que pode ser também uma instituição privada, mas que seja sem fins lucrativos, que seja filantrópica. E com isso a gente vai estar vendo também mais um modelo de gestão, tá? Então, mais uma vez, quem ficar com o público tem que pegar uma instituição totalmente pública, tá? E quem pegar privado tem que falar sobre uma instituição totalmente privada ou uma instituição privada que atenda pelo regime de filantropia, que atenda também pelo Sistema Único de Saúde, mas não pode ser do governo municipal, não pode ser do governo estadual, não pode ser do governo federal, não pode ser instituição pública efetivamente, ok? Então, alguns minutinhos aí para vocês. Quantos minutos? Deixe-me ver. 15 minutinhos aí para vocês discutirem. Escolham um redator para fazer aí alguns apontamentos e abrindo o áudio para fazer um resumo sobre as suas considerações. Eu gostaria então, por gentileza, que em cada polo, 2 grupos então, 2 relatos por polo, um falando sobre o público, características de uma instituição pública de saúde, e o outro sobre o privado, características de uma instituição privada de saúde. Áudio aberto aí, quem gostaria de tirar dúvidas, por favor, sobre a atividade. Professor, quanto tempo a apresentação? O Tubarão está perguntando. Para fala é 5 minutinhos, tá? A gente organiza o tempo, se não der tempo aí no primeiro bloco, a gente avança para o segundo bloco, ok? Então, 15 minutinhos para fazer algumas discussões aí rápidas, fazer alguns apontamentos, são rascunhos, somente tópicos realmente, bem prático, bem objetivo, ligeirinho, e aí na fala, 5 minutinhos por polo, escolham aí um relator, 2 relatores, na verdade, né, um para cada modelo, ok? Peço ajuda aí aos tutores presenciais para fazer essa divisão dos 2 grupos por polo. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Começou a contar o tempo agora. Às 8 horas, então, nós retomaremos, tá? Para começarmos aí a discutir sobre diferenças ou semelhanças entre serviços públicos e serviços privados de saúde. Tá bom? Então, vamos lá. Retomamos logo em seguida. Roberto K. Professor. Ele não
Fala. Acho que foi no banheiro. Professor, Polo de Blumenau. Acho que não está. Pode falar que está aberto. Professor, eu tenho uma pergunta, Polo de Blumenau. Vontade. Tem que ser um hospital ou pode ser outra instituição? Pode ser outra instituição de saúde. Ah, então tá bom, obrigada. Combinado.
Pessoal, podemos retomar ou vocês vão precisar de mais algum tempinho? O tubarão está se movimentando ali, no polo. Alô? Ô professor, o tubarão pede mais uns 5 minutos aí que não estão terminando lá. Ok, então 5 minutinhos a mais aí para todo mundo para a gente finalizar. São somente tópicos, tá, pessoal? Diferenças ou semelhanças entre o público e o privado.
Professor Trevitílias. Vamos lá. Trevitílias quer começar a falar, pode ser? À vontade. Fechou o áudio, Trevitílias. Pode abrir, por favor? Professor? Sim. A gente resolveu falar sobre um posto de saúde que é uma instituição pública e que tem um financiamento tripartite, federal, estadual e municipal. A contratação através de concurso público e processo seletivo. O posto de saúde atende com demanda espontânea e agendada. Ele faz prevenção e promoção de saúde, trabalha com uma equipe multiprofissional. E assim, a gente viu pontos negativos, né? A burocracia para se conseguir recursos, principalmente financeiros, e a gestão não qualificada. Atendimento exclusivo pelo SUS, então não pagaria nada mesmo, né? E as principais potencialidades do atendimento do posto seria o vínculo com a população da área de abrangência, a facilidade de acesso das pessoas por ser no município, não precisar se deslocar, né? O posto, a intenção dele é que esteja perto da população, e acompanhamento do tratamento prescrito pelo médico, pelo dentista, né? E a oportunidade de fazer visitas domiciliares e de ter esse vínculo com a população mesmo para buscar a saúde. Isso. As compras também, essa dificuldade que tem até para as pequenas coisas, né? Tem até para uma coisa muito simples para comprar, a burocracia acaba sendo grande, né? E o que vocês identificaram aí na área privada? Sim? Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou a Andriele, eu trabalho no hospital privado em Erval Velho, onde é das Irmãs, é uma associação de filhas de São Camilo, onde são 12 hospitais no Brasil inteiro. A matriz é São Paulo e as demais são filiais, né? São 25 Camilo, leitos. Né? Isso, Associação Filhas de São Camilo. São 25 leitos geriátricos e 15 clínicos. Tem dois médicos um médico fica sobre aviso e um que vem somente consultar lá no hospital. A demanda é muito grande, os familiares eles pagam então 3 mil para o paciente ficar lá morador, né, esse geriátrico, mais todos os medicamentos e todas as fraldas que é usado durante um mês. Isso torna um custo bem mais barato do que ele manter o paciente, o familiar em casa, né? Onde vai demandar de cuidadores, de alimentação, de cuidados com casa, medicamentos, então ali vai custar bem mais barato para ele. É uma demanda muito grande, depois isso também eles estão ampliando o hospital para 60 leitos geriátricos, porque a demanda aqui na nossa região é bem grande de idosos que a família não tem como cuidar em casa, então é mais fácil pagar para uma equipe que cuide. Sim, a equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista. É bem interessante o hospital, assim, porque a demanda, como eu falei, é grande e os cuidados é bem gratificante para os familiares ver que o paciente está sendo bem cuidado nessa fase final da vida, né? E era isso. Fazendo uma breve comparação aí, Andriele, com o que foi dito a respeito de um serviço público, no caso uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, você verifica lá que os processos de compra, por exemplo, foi um dos tópicos levantados,
é mais ágil, ou seja, aquilo que vocês precisam para fazer esse atendimento ao paciente geriátrico é obtido de uma forma mais agilizada e prática do que se comparado com um serviço público, por exemplo? Sim, com certeza. É bem mais ágil, né? Porque é tudo pagado à vista, né? Então, isso torna-se um atendimento e um processo bem mais rápido do que o serviço público, né? E também o dinheiro que é investido ali, que retorna, que no caso é o lucro, retorna tudo em infraestrutura, para o hospital mesmo, para ampliação. É bem mais ágil esse processo. Erval Velho é meio próximo a Erechim, não é, no Rio Grande do Sul? Não, é próximo a Joaçaba. Joaçaba, meio oeste, né? Isso. Ok. Qual que é o hospital de referência, o maior hospital na região? É o Santa Terezinha. Qual cidade? É Joaçaba. Joaçaba, tá ok. Muito obrigado, André. Obrigado aos colegas. Obrigada. Professor Blumenau. Blumenau. Ai, que bonita que é a Blumenau. Boa noite, professor. A gente vai falar em jogral, eu vou falar das características do público, ela vai falar da característica do serviço privado. Tá? Muito bem. Tem uma relação íntima com o Estado. Tem como finalidade principal o bem comum, descrito na Constituição Federal, e se ajusta a projetos e políticas governamentais. Seu orçamento e a destinação de suas verbas seguem os objetivos do Estado e passam, então, por uma gestão pública. Já a administração privada, aqui na nossa sala nós não temos ninguém que, no momento, atua em gestão privada, né? Ou pelo menos em serviço privado, todos são públicos. Mas a gente conseguiu achar algum embasamento. As premissas da administração privada são, por sua vez, então, empregadas na gestão de empresas privadas, e as finalidades são os mais particulares, visando o desenvolvimento da organização e o benefício de pessoas específicas, como os proprietários, gestores ou os funcionários. Alguns dos principais objetivos da privada são a rentabilidade, a competitividade e a integração. Esse modelo não sofre interferência de políticos ou planos ou projetos governamentais, de modo que a sua ligação com o Estado se dá por meio de uma legislação específica separada daquela que orienta a administração pública. Nesse caso, o cliente surge como um elemento essencial ao alcance de seus objetivos. Então, são alguns conceitos ligados especialmente à administração privada. Planejamento estratégico, que é o caso que a pública, faz de conta, capturou do privado de planejamento estratégico. O marketing de venda, gestão do relacionamento com o cliente, logística e consumidor. E as principais diferenças, então, aqui é a obtenção de recursos, né, para a saúde privada, para instituições privadas, vem dos cofres públicos, impostos, taxas, contribuições. E já na administração privada, pagamentos feitos pelos clientes. O público-alvo da administração pública é o cidadão. E já a privada é o cliente. O tipo de controle, então, da administração pública é um controle do Estado e também tem um controle social. E já na administração privada é o mercado. A tomada de decisão das esferas públicas é mais lenta porque é baseada em políticas públicas e segue toda uma burocracia. Já na privada, ela é rápida, baseada em políticas empresariais. A administração pública, ela cria instituições, né? E essas instituições são criadas e autorizadas por lei. Já na privada, são organizações criadas por contrato. E o ordenamento jurídico da instituição pública, né, é regido, então, pela legalidade do direito público, de forma que não que aquilo que não está determinado por lei é proibido, só se faz aquilo que está escrito na lei. E já a privada, ela é um direito privado, civil e comercial, fazendo com que o que não está proibido pela lei seja permitido. Entre o público e o privado,
privado, na página 44 do livro, tem um parágrafo bem importante que diz: o objetivo de uma organização é o que define se ela é pública ou privada. Então, o objetivo de uma organização é que está definindo. Tá certo, professor? Foi isso. Bem, fechando o áudio do Blumenau. Colegas, aí uma observação para todo mundo, tá? Por experiência própria, né? Vocês devem... Aliás, Blumenau, gostei do zoom aí, viu? Quando for possível, aí os demais polos, quando for uma fala assim mais fechadinha aí, se der para dar esse zoom aí na hora da fala, eu gostei. Vamos tentar repetir isso aí nos demais polos. Mas então, um ponto importante aí, pessoal, por experiência própria de muitos anos na gestão em saúde, eu pude observar um fenômeno assim impressionante. Uma mesma pessoa que tem 2 empregos, um é no serviço público, outro no privado. No serviço público, chega atrasada, sai mais cedo, atende mal o usuário, vai empurrando com a barriga, e aí essa mesma pessoa, parece assim que acontece uma transformação mirabolante nessa pessoa, e aí então, como que num passe de mágica, quando ela vai para o serviço privado, ela então é pontual, ela é assertiva, ela atende super bem ao usuário, né? Como explicar esse fenômeno? E não se trata de uma pessoa em específico. Isso eu já observei em muitas e muitas pessoas, e eu estive e estou nos 2 lados da moeda, viu, gente? Então, tanto no público, no privado, em hospital, instituição pequena, média, grande, interior, capital, já passei por tudo quanto foi coisa aí, viu, gente? Claro que tem muito mais para a gente aprender, mas de maneira geral eu já pude observar este fenômeno comportamental. Vamos fazer mais um aí, para ficar meio a meio, e aí nós vamos para o recreio, e você sabe que quem vai para o recreio tem que ter merenda, né? Espero que tenha merenda aí nos polos de vocês, porque aqui em Foz do Iguaçu não tem nada, viu, gente? Se puderem mandar alguma coisinha para mim aqui, eu agradeço, viu? Um bolo, né? Uma maçã, qualquer coisa assim. Quem que é voluntário aí agora? Mais um polo e a gente fecha esse primeiro bloco. Colegas, por favor. Palhoça. Então, professora, a gente falou da instituição pública, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre a UBS, mas hoje é impossível falar em gestão e falar com uma coisa que vem incomodando um pouco no curso, que é que a gente trabalha muito com a forma ideal com que funciona, né? É impossível a gente falar de gestão sem consultar essa população também, o quanto essa população tem de fato acesso, o quanto essa população consegue de fato acessar uma unidade básica, acessar um hospital, até mesmo um hospital das clínicas que é modelo, quanta gente fica de fora desse modelo. Também é difícil falar de gestão sem falar com que a gente possa fazer uma discussão mais ampliada das condições de trabalho desse profissional. Porque a gente trata o profissional do serviço público como aquele que chega atrasado, não está legal, vai levando com as coxas. No entanto, que condição de trabalho que ele tem para chegar todo dia no seu trabalho motivado às 8 horas da manhã, se ele trabalhar até às 7 da noite ele não vai receber, muitas vezes, né? Que é o nosso caso aqui, terminou o horário, você tem que cortar ali, se você bate o ponto a mais, eles pedem para você arrumar o ponto e diminuir a sua carga horária, independente de você ter trabalhado ou não, enquanto no Hospital das Clínicas, de fato, você ganha 20%, 30% a mais se você faz uma pós-graduação, enquanto aqui na Prefeitura de Florianópolis, por exemplo, você entra com processo para daqui a 2 anos, em média, ser analisado o processo para você receber na nova proposta 3% no aumento no seu salário. Então, tudo isso pesa na tua condição enquanto trabalhador também. E uma grande diferença que a gente percebeu hoje é que a gente tenta hoje, num sistema, culpabilizar os profissionais o tempo inteiro que estão na ponta. No entanto, cadê o gestor? Né? Enquanto um gestor municipal de uma questão 100% pública, ele é responsabilizado pelos seus atos e pela condição de trabalho que ele oferece, de materiais, de tudo isso.
né? Então, nunca existe uma gestão. É culpabilizado sempre o profissional que não atende, o profissional que é malandro, que chega mais tarde, o profissional que não faz isso, que não faz aquilo outro. No entanto, o gestor nunca responde por isso. Que na privada é diferente, o gestor está diretamente ali respondendo. Se você fizer uma reclamação no Hospital das Clínicas, imediatamente esse gestor vai ser acionado para responder o que aquilo que aconteceu. Né? Se você faz uma reclamação no município, por exemplo, de Florianópolis, você vai ter resposta meses depois, se tiver, e mesmo assim o gestor nem sei se foi ele que respondeu de fato, né? Se é ele que está respondendo por aquele acesso. Então, eu acho que discutir saúde, a gente tem que discutir para além do ideal que a gente vê no dia a dia. É preciso consultar essa população, é preciso consultar os trabalhadores que estão na ponta, no dia a dia, porque eles sim vão conseguir dar a base de como anda hoje o nosso sistema de saúde brasileiro. Foi feita apenas uma contextualização geral em Palhoça, assim, sem querer diferenciar características de público e privado. É isso, colega? Não, a gente fez privado também. Pode. Finalizar, então, em Palhoça, por favor. Não? Tá bem. Colegas, assim, ó, importante isso, porque o ponto realmente foi para fazer uma provocação. Palhoça chamando. Funcionou, quer falar? Pode falar, por favor. Está escutando, professor? Estou escutando bem. Tá, a gente fez, o outro grupo fez a questão do privado, né? A gente até comentou assim que existe no setor tanto público quanto privado excelência nos dois, como não vai ter serviços ruins nos dois, né? Então, tanto no público quanto privado a gente vai ter coisas boas e coisas ruins também. Vão ter serviços que são horríveis e outros que são bons, são de ponta, né? Por exemplo, em Florianópolis tem serviço privado que é horrível o sistema, mas tem outros que o atendimento é melhor. Por exemplo, na área hospitalar, teve algumas pessoas que falaram que o atendimento é bom, em outros é ruim, né? A gente elencou algumas vantagens e desvantagens do serviço privado, né? Na área hospitalar, na verdade. Então, por exemplo, como desvantagem a gente colocou a forma de demissão dos funcionários, né, que a maioria das vezes visa a questão de corte de custo apenas, né, visando o lucro. Então não pensa realmente no funcionário, mas é mais a questão do lucro. Eles são regidos pelo mercado, né, visa o lucro. O serviço do hospital acaba visando o lucro, né? Existe uma grande rotatividade de profissionais diferente, né, talvez do público, que não existe tanta essa rotatividade. O processo seletivo também ele pode ser tanto uma desvantagem como uma vantagem. A gente até colocou como vantagem que você acaba escolhendo talvez melhor do que somente um concursado que às vezes não vai para a área de especialização dele. Acaba sendo só mais geral e não atuando de uma forma mais específica que talvez no privado poderia ter. Vantagem também é a questão do financiamento e o gerenciamento próprio, independe, né, do financiamento externo do governo, se tem dinheiro ou não tem, né? Ele vai gerenciar o próprio recurso, então diferente do público. Então acaba sendo uma vantagem você fazer uma administração de um hospital com aquele dinheiro, não esperando se vai ter ou não vai ter dinheiro, né? Acho que o que mais que a gente colocou aqui? A forma de demissão, às vezes, pode ser uma vantagem, porque acaba sendo aquele profissional que não é ético, aquele profissional que tem qualificação, que não tem vontade de trabalhar, ele é demitido, né? Então, acaba tendo essa forma sendo um pouco mais fácil do que um profissional, talvez, público, que tem outros fatores. E
acaba tendo materiais mais de qualidade, porque o setor público às vezes acaba não fazendo uma licitação talvez tão boa, né? Não há tanto pessoas qualificadas no setor de licitação para comprar materiais adequados para o serviço, então o privado acaba conseguindo fazer essa compra, acaba sendo melhor. E acho que foi isso. Muito bem. Só uma coisa que a gente falou também, a questão da utilização de conceitos modernos da administração, eu acho que está mais acessível no privado. Abertura para o privado. Demora um pouco mais, fica dependendo muito dos fatores, talvez políticos, esperando só as coisas políticas, apesar de ter pessoas tentando trazer coisas novas, ideias novas, mas depende muito dos fatores. Conversou, deu exemplo sobre ter questão de visão, missão, né, da empresa, que hoje em dia, por exemplo, em Florianópolis, ano passado, isso ano retrasado, né? Então, enquanto outras empresas isso já é mais recorrente, isso é a primeira coisa que é feita, então acaba sendo melhor essa vantagem. Obrigado, importantes contribuições aí do Polo de Palhoça, gostaria de agradecer. Nesse primeiro bloco a gente retoma após o intervalo, mas antes da gente sair, então, fazer algumas observações pontuais, né? Quando eu prestei o concurso para o Instituto Federal de Santa Catarina, fiquei muito feliz de ter ficado em primeiro lugar no concurso, que a vaga era lá para gestão hospitalar no campus de Joinville. Primeira vista, então, fiquei maravilhado com a estrutura do Instituto, mas nós temos uma questão, eu sou servidor público também, a questão do regime de dedicação exclusiva. Então, não foi dada a opção para a gente, né, de colocar, por exemplo, abrir mão do adicional de dedicação exclusiva, permitindo uma atividade privada, como, por exemplo, consultor, que é uma coisa que eu poderia fazer, né? Então, não posso ser sócio de empresa, não posso ser dono de empresa, não posso atuar no serviço privado de hipótese alguma, porque eu sou servidor com dedicação exclusiva. Então, eu dando os meus exemplos em sala de aula sobre serviços dos quais eu já atuei, repito, né, tanto públicos quanto privados e de diversas características, eu comecei a perceber que quanto mais o tempo avançasse, mais esses meus exemplos ficariam defasados. É totalmente diferente você atuar, por exemplo, como um professor pesquisador, fazer um projeto de extensão. Isso é totalmente diferente de estar na gestão, estar na ponta, estar no dia a dia, né? Então, essa é até uma observação que eu faço, mas é uma opção que eu fiz em termos de carreira, eu tenho que me conformar com isso. Porém, com essa situação aqui, Foz do Iguaçu está numa peculiaridade, que é, então, uma situação de emergência em saúde pública. E a então prefeita da cidade, que ela ficou interinamente, me requisitou, junto à professora Maria Clara, a nossa reitora aqui do IFSC, para que eu, então, assumisse um cargo na diretoria aqui. E, atualmente, então, por um breve período aí, eu estou cedido para cá, eu sou o diretor da atenção especializada. Portanto, eu acabo lidando aqui numa cidade com 270 mil habitantes, registrados pelo IBGE, porque ainda tem mais uma tropa aí que é flutuante em função da fronteira, mas então toda a atenção farmacêutica, toda a saúde mental, todos os meios diagnósticos, transporte social, o centro de especialidades odontológicas e todas as especialidades médicas, laboratório, raio-x, enfim, tudo isso faz parte dessa diretoria dentro dessa Secretaria de Saúde. Então, a minha realidade atual, ela é de conta realmente no sentido de estar ali vivenciando as dificuldades do serviço público. Então, eu quero deixar aqui algumas recomendações. Uma delas, ela já faz parte do nosso quadro aí de materiais de pesquisa,
e foi disponibilizado para vocês um artigo sobre a clínica ampliada e compartilhada. Ela está lá referente ao nosso primeiro encontro, primeiro módulo, primeira etapa, digamos assim. Um grande referencial que eu entendo que todos nós devemos ter dentro da saúde pública se chama Gastão Wagner de Souza Campos. E ele fala muito na cogestão. Então, não é questão de ser o trabalhador em saúde de um lado e gestores de outro. Se coloca, então, uma gestão compartilhada, e aí, então, as chances de êxito são muito maiores. Em termos de exemplos de municípios que podem ser considerados modelos dentro da atenção pública em saúde, eu gostaria de recomendar o município de Curitiba e o município de Belo Horizonte. Tá certo? São grandes capitais, mas, repito, a questão do benchmarking ela acaba sendo sempre útil. E uma instituição em particular, hoje talvez já esteja um pouco diferente a realidade, mas é o Hospital Municipal Odilon Berens, na cidade de Belo Horizonte. Eu não sei se hoje em dia eles ainda têm possibilidade de visitação, mas é um hospital público municipal e que ele era referência dentro da PNH, que é a Política Nacional de Humanização. Tá? Então, antes da gente sair para o nosso break, eu gostaria de ter deixado esses recadinhos, para depois, então, a gente ouvir São Miguel do Oeste, Lages e Tubarão. Certo, pessoal? 15 minutinhos aí, rapidinho, a gente já retoma os trabalhos. Certo? Muito obrigado.